Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre amizades. Fazer amizades ao imigrar. Você chega num país que você não conhece ninguém, não conhece nada, chega sozinho, ou tá você e o seu cônjuge, ou a sua família, o casal e as crianças. Cada perfil de imigrante, por exemplo, tem uma necessidade diferente de amizade. Porque, por exemplo, um jovem, né, um jovem de 30 anos, ele quer fazer um tipo de amizade. Casais com crianças já querem fazer outro tipo de amizade. Pessoas solteiras, sozinhas, querem fazer outro tipo de amizade. Mas no fundo está todo mundo preocupado em fazer aquela amizade sincera. No fundo todo mundo quer a mesma coisa, né? Um bom amigo, quer criar vínculo, né? Que não é fácil quando você imigra. Se você é um jovem que adora balada, que está naquela fase ainda de namorar, de balada, de sair à noite, você vem com aquela vontade de fazer novas amizades para poder sair, para poder formar um grupo, para poder tomar uma cerveja junto, para poder dançar ou até para namorar. Se você se você vem com a família, se você vem com criança, por exemplo, a primeira coisa, você vem assim louco para fazer amizade, mas a preocupação maior é o seu filho fazer amigos. Se você tem criança, sua preocupação, pelo menos a minha era, tá? É que seu filho faça amizade. Aí, através do seu filho, você também faz amizade, acaba fazendo amizade com os pais dos amiguinhos do seu filho. E se você é só um casal, você quer conhecer outros casais, gente que está assim na mesma faixa de idade, na mesma vibe, né? Gente para tomar um vinho, você quer conhecer pessoas às vezes para viajar juntos, para o final de semana, um almoço juntos, né? E se você tá sozinho ou sozinha, aquela sede de conhecer alguém, justamente para não ficar só, tem muita gente que não consegue ficar sozinho, que se sente na solidão, né? Então essas pessoas ficam assim muito costuma, né, ficar assim muito carente, muito assim desesperada para conhecer alguém, né, ou fazer uma amizade, ou um namorado, ou uma namorada. Então, assim, cada perfil de imigrante tem uma particularidade diferente, tem uma necessidade diferente de amizades. Eu só vou dar um exemplo para vocês. Eu gosto de dar os meus exemplos, tá? Porque tudo que eu aprendi, tudo que eu sei na minha vida é com experiência própria e claro, aprendi muito vendo outras pessoas, exemplos de outras pessoas. Eu acho que você não precisa passar por uma experiência para você aprender. Muitas vezes você aprende com a experiência dos outros. Por isso que eu estou aqui passando a minha experiência para vocês. Então eu já aprendi muito com experiência própria, experiência vendo experiência dos outros, lendo muito livro, pesquisando muito, tá? Mas a maioria, eu diria que não vou falar 100%, eu diria que 90% do que eu falo aqui é vivência, é experiência própria, tá? Quando eu tinha 33 anos, por exemplo, que eu imigrei para a França, fui para Paris pela empresa, com tudo pago, um contrato de 2 anos para trabalhar em Paris. Eu não falava língua, né? Eu falava bonjour e ça va, era a única coisa que eu falava. Comecei a fazer um curso de francês um mês antes de ir para morar lá, a empresa até que pagou para mim tudo, e fui sozinha, claro, naquela época eu era solteira, né? Não tinha marido, não tinha filho, fui morar em Paris. Na minha cabeça, eu ia fazer amizade para depois começar a sair, conhecer, me divertir. Eu ficava dentro de casa, eu ficava esperando conhecer alguém para depois poder sair. Eu trabalhava na Alcatel, que é uma empresa francesa, tinha uma portuguesa, né, que é minha amiga até hoje, ela que era a minha grande companheira na Alcatel, era essa portuguesa, porque falava a minha língua, era esta, tinha 3 portugueses lá, essa portuguesa, que é grande amiga minha até hoje, tinha a secretária do diretor e tinha mais um rapaz, que é português também, que trabalhava na área de compra. Eram as pessoas que eu mais conversava, porque falavam a minha língua. Nem todo mundo falava inglês, eu trabalhava só com inglês, mas francês eu não falava. Então, essas pessoas portuguesas lá para mim foram muito importantes, principalmente essa
que eu tenho amizade até hoje. Só que eu não saía, cada um tinha a sua vida, né, fim de semana. Na empresa, tudo bem, eu conversava com eles. Aí, quando eu chegava no meu apartamento, aquela solidão, aquela... Era a primeira vez que eu tinha saído do país, assim, sozinha. Naquela época não tinha rede social, não tinha Facebook, não tinha Instagram. Era assim, por carta, né? Eu escrevia uma carta para minha mãe e demorava 20 dias para chegar. Não tinha facilidade da tecnologia hoje. E assim, eu tinha muita necessidade de fazer amizade, tinha muita sede de fazer amizade para poder começar a sair, conhecer Paris, viajar pela Europa. Doce ilusão, né? Porque quem fica dentro de casa não conhece ninguém, né? Com 5 meses virou a chave que eu tinha que fazer alguma coisa, porque foram 5 meses que eu fiquei deprimida, tá? Eu chorava. Eu ligava, telefonava para o meu diretor no Brasil, ainda bem que era uma empresa de telecomunicações e eu podia usar o telefone o quanto eu quisesse, porque era como se fosse ligação local. Então eu não tinha dificuldade para falar por telefone. Eu telefonava para o meu diretor chorando, que eu não estava aguentando, que não sei o que, e esse diretor foi muito importante na minha vida, porque ele me dava muito apoio, coragem. Então, cada dia que eu ficava, que eu conseguia ficar lá em Paris, para mim era uma vitória, porque era horrível ficar sozinha com a cabeça que eu tinha naquela época, tá? Então era assim muita carência para fazer amizade. E eu ficava assim na minha, porque eu já tinha escutado falar que o francês era muito arrogante, que o francês era a raça mais arrogante do universo. Era isso que eu tinha na cabeça, era isso que eu ouvia, tá? Só que eu me dava muito bem com os franceses. Eu trabalhava numa empresa francesa, né, na área de compras. Eu era compradora internacional e eu recebia muitos franceses e eu era cliente deles, então eu era muito bem tratada. Quando eu ia para a França, para Paris, eu era muito bem tratada também. Só que quando eu estava lá na minha casa, sozinha, para vocês verem a dificuldade, eu tinha todo o apoio da empresa, eu trabalhava durante o dia com franceses e quando eu estava em casa, aquela necessidade, aquela sede de fazer amizade, sabe? Porque era aí que eu ia desabrochar, que eu ia sair, né? Ficava em casa limpando o meu apartamento. Com 5 meses virou a chave, né? Que eu teria que sair, porque sozinha dentro de casa, limpando o apartamento, eu não faria amizade com ninguém. Então foi aí que eu comecei a sair, que eu comecei a viajar internacional. A primeira viagem que eu fiz, eu peguei um trem de Paris para Veneza, foi um trem de noite, né? 13 horas de viagem, um vagão com cama, wagon-lit que fala. Então eram 2 camas, eu lembro que eu fui com uma holandesa e chegando lá em Veneza, eu conheci muitos brasileiros, tinha muitos brasileiros, eu já nem almocei sozinha. E eu estranhei, né? Porque eu descobri um outro mundo, que era viajar sozinha, que era como você está aberta para conhecer pessoas quando você está sozinha. E eu ficava dentro de casa perdendo meu tempo. Eu perdi 5 meses, eu trabalhava, estudava francês, aquela sede para aprender a falar francês logo, né, para poder fazer amizades. Mas o francês é um povo assim muito, o europeu, tá? É muito diferente do brasileiro. Então, quando você chegar aqui em Portugal, não é o português, você vai perceber que o português é mais fechado, o francês também é muito fechado, ele fica na dele. Primeiro tem que conquistar a confiança, para depois fazer uma amizade. Não é de ficar assim, sorrindo, contando a vida deles, nem o francês, nem o português. Europeu não é assim em geral, tá? Eu tô falando europeu em geral porque eu tive contato com muitas nacionalidades, tá? Aqui na Europa. Eu tive amigos alemães, eu fiz muitas amizades com o tempo, né? Depois você passa essa fase aí da solidão, da carência, aí você começa a fazer amizades de verdade, começa a conhecer pessoas interessantes. Então, o que eu digo? Se você tá sozinho nessa fase, tá sozinho, você tá louco para arrumar amigos, amigas, é uma fase que você tá aberto para conhecer bastante gente, para conversar com as pessoas, e por você ser brasileiro, você é mais extrovertido do que o europeu. Então pode ser que você faça muitas amizades. Só que aí também é que mora o perigo, porque se você está numa fase sozinha, carente, aquele desespero para conhecer, para fazer amizades, você pode tá fazendo amizade com alguém que não vale nem um pouco a pena. As pessoas percebem, né, essa carência, percebem você quando você tá carente, né? Você passa.
Você atrai as pessoas geralmente que não prestam quando você está muito carente. Aí aparece aqueles oportunistas, pessoas que não vale a pena. Então, o que eu digo para quem vem sozinha? Trabalhar muito bem a autoestima, porque se você não tiver autoestima, se você não se der o devido valor, você cai nas garras de qualquer um ou uma, pode ser mulher também, tá? E gente que quer se aproveitar dos outros, tá cheio por aí, tá? Pode ser português, pode ser brasileiro, não importa a raça, a nacionalidade. O ser humano, infelizmente, é assim, tá? Tem gente que presta, tem gente que não presta. Tem gente que quer se aproveitar da sua fraqueza, da sua carência, se aproxima de você, percebe que você está carente realmente, querendo alguém, e aí se instala na sua vida e aí você vai descobrir o problemão que você arrumou para você. Tem muitas histórias, já ouvi muitas histórias assim, tá? Nunca aconteceu comigo, mas eu já corri grandes riscos, porque na época que eu estava sozinha, eu viajava muito sozinha e aparecia muitos impostores, muita gente me chavecando, tá? Porque via que eu estava sozinha. Então você tem que ser forte aí, tem que ser paciente. É um processo natural, tá? Quando você chega, que você tá meio assim, é carente mesmo, frágil, né? Depois você vai ficando corajosa ou corajoso e daí você já não tem mais essa necessidade de fazer amizade com qualquer um, você passa a escolher melhor, tá? Hoje, com a idade que eu tenho, eu percebo as pessoas, tá? Eu sinto de longe quando a pessoa vale a pena e quando ela não vale a pena. Quando vale a pena, eu perder um pouco do meu tempo para conversar e quando não vale a pena. Isso aí é para quem vem sozinho, né? Que você tem que ficar muito esperto para não cair nenhuma fria e cuidar da sua autoestima. Uma estratégia que eu dou para essas pessoas que estão sozinhas, vamos supor, você vai para um lugar, eu era obrigada a sair sozinha porque eu viajava muito sozinha, né, pela empresa. Aprendi a viajar sozinha, ir jantar no restaurante sozinha, ir no hotel sozinha, ir para shows, espetáculos sozinha. Então eu estava sempre sozinha. Naquela época não existia o celular, né? Era 1997, 1998, ainda não tinha o telemóvel como tem hoje. Hoje está todo mundo, né, na tecnologia, está no restaurante, está olhando no celular, está no ônibus, tá no autocarro, está no trem, está em qualquer lugar, você está ali com a rede social. Na minha época, uma forma de eu não me sentir sozinha, quando eu estava no restaurante, por exemplo, pedia meu prato, estava esperando o garçom, eu pegava um livro, eu estava sempre com um livro comigo, tá? Meu livro era meu grande companheiro. É um livro, eu tinha uma caneta e tinha um caderno que eu escrevia muito também. Eu estava num restaurante, eu anotava tudo que eu via, como se fosse um diário. Então isso me fazia muita companhia e aquela sensação de eu estar sozinha, constrangedora que eu tinha no começo foi desaparecendo. Aí eu descobri que o meu melhor amigo era um livro, uma caneta e um caderno. E nunca mais eu me senti sozinha. E a partir daí eu passei a viajar sozinha para todos os lados, tá? Isso graças ao Alcatel, né, que eu viajei muito e sempre sozinha, tá? E eu fazia muitas amizades, tinha muita oportunidade para fazer amizades, até namorados, né, se eu quisesse. Mas eu já não, eu tinha passado já daquela fase de carência. A fase da carência é a fase mais perigosa, porque você acaba trazendo qualquer pessoa pela carência, pela necessidade, você pode cair numa fria, você pode levar alguém para sua casa e depois essa pessoa, depois para você se livrar da pessoa pode ser muito difícil. Então, um conselho que eu dou para quem vem sozinho é cuidar da autoestima mesmo, é conhecer bastante a pessoa antes de levar para sua casa, é não acreditar em qualquer um, qualquer amizade, pode ser brasileiro, pode ser português, porque tem brasileiro também que se aproveita da situação, tem brasileiro que não presta também, tem quem presta também, tá? Tem muita gente que está na mesma situação que você, que pode valer muito a pena, mas é você que vai estar sentindo isso. Se você não sabe sentir, vai fazendo uma amizade assim, sem muito envolvimento, sem apego, vai conhecendo a pessoa, assim, em lugares públicos, sem levar para sua casa, aí com o tempo, né? E como fazer amizade? Frequentando grupos, por exemplo, grupos
pode ser no próprio rede social, Facebook, por exemplo, grupos de pessoas que têm o mesmo interesse que você, que moram no mesmo lugar que você, um interesse em comum, ou igreja, ou num parque, pode ser também. Se você é pai, tem crianças, você num parque infantil, você está lá com seu filho, aí seu filho acaba fazendo amizade com outro, você acaba conhecendo os pais daquela criança. E aí sai a amizade, às vezes, por causa da criança, por causa de um cachorrinho, né? Quem tem cachorro, quem tem criança faz amizade mais rápido do que quem não tem criança e nem cachorro, né? Eu sei porque depois que eu tive o meu filho, eu passei a conversar com muita gente que eu não conversaria se eu não tivesse meu filho, tá? Ou num parque, ou no próprio prédio, quando eu descia no playground, então você faz amizade mais fácil, né? E cachorro, né? Quem não tem filho tem cachorro, você vai passear com o cachorrinho, aí tem outra pessoa lá passeando com o cachorrinho também no parque, aí já sai uma conversa dali. Então tem várias formas de fazer amizade. E se você tá com a sua esposa, você é um casal acima de 50 anos, quer fazer amizade, você quer alguém no mesmo perfil que você, né? Se você frequenta a igreja, por exemplo, você pode fazer amizades na igreja, você pode fazer amizades indo para um teatro, indo jantar fora, comer fora, às vezes num posto de gasolina, quando você está lá para abastecer o carro, ou no supermercado, em qualquer lugar. Então, a amizade é uma coisa que acontece naturalmente, não é uma coisa forçada, né? Você pode até usar de algumas estratégias para fazer amizades. Por exemplo, você vai para academia, entra na academia para fazer ginástica, né? No ginásio, aqui fala ginásio, vai lá fazer ginástica. Vai um pouquinho mais cedo, se você está fazendo aula em grupo com o professor, vai um pouquinho mais cedo, porque se você chegar na hora, juntinho com o professor, já não dá mais tempo de você fazer amizade. Então, se você vai um pouquinho antes, tem aquelas pessoas que fazem parte do mesmo grupo que você, aí é uma forma de você fazer amizade. Às vezes você tá vendo um grupinho formado, você tá lá perto, né? Observa bastante o que está acontecendo ali naquele grupo, do que eles estão falando. Você está todo dia ali. Daqui a pouquinho vão começar a te cumprimentar, vão te chamar para o grupo. Então é você também se dá a oportunidade, né, para fazer amizades também. Mas nesse caso é você analisando aquele grupo, aquelas pessoas e depois se aproximar com intenção. Com intenção, assim como quem não quer nada, mas com a intenção de se aproximar e de conversar mesmo. Você pode fazer amizade. Eu vou dar um exemplo quando eu cheguei em Coimbra, eu, meu marido e meu filho. Eu cheguei assim com muita vontade de fazer amizade, mas eu queria fazer amizade com pessoas que tivessem criança da idade do meu filho. E em Coimbra, eu morava dentro do Parque Linear do Vale das Flores, que lá é o ponto de encontro para todo mundo, brasileiros, portugueses, todo mundo, né? Porque a escola é bem ali, a creche. Então eu não tive dificuldade nenhuma lá em Coimbra para fazer amizade. E quando você chega no país, que você não conhece nada nem ninguém, você vai ver se tem grupos. Por exemplo, tinha grupos de brasileiros em Coimbra, grupos das mães em Coimbra. Aí você entra no grupo, você coloca lá aderir ao grupo, né? E eles vão autorizar você a entrar. E a partir daí, por exemplo, lá marcavam cafés, estava todo mundo, a maioria é novato quem participa desses grupos, a maioria é quem acabou de chegar e está na mesma situação que você. Então isso é ótimo, porque daí você vê que não é só você que está naquela fase ruim, todos estão passando pela mesma experiência que você. Em Coimbra, eu participava dos cafés, tinha uma pessoa que criou o grupo, ela agendava, né, café e todo mundo do grupo ia para se conhecer, para conversar, para tirar informação, uma ajudava a outra, marcava piquenique no parque, aí eu ia muito, tá? No começo eu ia e fiz muitas amizades lá em Coimbra dessa forma, porque eu morei num lugar assim muito privilegiado. Quem mora num lugar mais afastado, você pode procurar esses grupos. Eu já estava lá, tá? Eu passava e via as brasileiras nos grupinhos, eu já parava lá, nem sempre era do Facebook, às vezes eu via um grupo de brasileiras e já parava lá e conversava. Quando você chega, é conversar, não é fazer amizade, aquela amizade de levar para sua casa. É conversar, é se socializar, não é isso? E aí vem a fase também que você fica louco para conversar com portugueses, que você quer ver seu filho fazendo amizade com portugueses, porque você quer ver ele bem assim, integrado, né, com os amigos, com Portugal. Aí você vê seu filho brincando com portugueses, você
começa a perceber que seu filho está sendo bem aceito, se seu filho está bem, você está bem também. Então a minha preocupação era ver meu filho com amigos. Eu entrei no grupo das mães brasileiras em Coimbra, então todas tinham criança. Aí fazia aqueles piqueniques no parque, as crianças brincavam, era uma delícia, tá? Aí depois, com o tempo, a sua vida você já vai entrando naquela rotina, né? Muitos começam a trabalhar, começam a estudar, começam as atividades, daí você já não tem mais tempo para ir nesses cafés, Então, daí o que sobra? Pode sobrar alguma amizade de verdade, aquela pessoa que você gosta, que você teve mais afinidade para você se encontrar e marcar um almoço e comer fora. Eu gostava muito de marcar piquenique no parque, tá? Para eu levar para minha casa, já tinha passado vários meses, acho que até mais de um ano para levar alguém na minha casa. Foi assim. Porque ali no parque a gente fazia tudo, comemorava aniversário, fazia piquenique, então o ponto de encontro era no parque. Era ótimo isso, tá? Onde você mora conta muito na adaptação, é o que eu sempre falo, tá? Essa história de morar isolado, isso aí para quem é jovenzinho, que tem o carro e vai para cá. Agora, se você tem criança ou se você tem mais de 50 anos, não tem essa de ficar isolado numa aldeia, num lugar onde não tem ninguém. Não tem isso não, tá? A não ser que você é jovem, trabalhe com o carro da empresa, vai para lá para cá e tudo bem. Caso contrário, quanto mais isolado você tá, mais dificuldade você vai ter na adaptação, tá? Você precisa ver gente. Nesses grupos, algumas pessoas ficaram, outras foram só de passagem, como na vida da gente é assim, né? Tem gente que você encontra e nunca mais você vê, tem aquelas que ficam, né? Então tem aquelas pessoas que são passageiras, aquelas que se tornam importantes para você, aquelas que te inspiram. E é assim, tá? E aí você começa a entrar na rotina, como eu falei, e deixa de ter tempo para muita gente. Aí muita amizade não para por aí, mas foi nessa fase da adaptação, foi importante, foi interessante, né? Agora, quem corre maior risco, eu acho que é quem está sozinho, que fica muito carente e acaba se envolvendo com gente que não presta pelo desespero de querer conversar com alguém. Para fazer amizade em Portugal, você tem que ter paciência. Por exemplo, o português europeu, como eu falei, mais fechado, mais na dele. Ele não vai ficar puxando assunto com você e nem contando coisas da vida dele para você. Você vai conquistando devagar. É você conquistar, né? A confiança. Enquanto não conquista a confiança, tem aquela barreira. Mas depois que você conquista a confiança, se tornam amigos. Eu fiz algumas amizades lá em Coimbra, mas depois que eu me mudei também, não vi mais. Aqui em Gaia, pouquíssima amizade, porque as que eu fiz são mães de amigos do meu filho, né? Porque às vezes tem um aniversário, aí você leva, aí você conversa, aí você faz a festa de aniversário, convida eles também. É assim, então meu filho tem os amigos dele da escola. E se você tá ali disponível, você acaba fazendo amizade, você tá ali disponível, você é prestativo, se a pessoa precisa de alguma coisa, você tá ali, você ajuda. E aí é assim que faz amizade e as pessoas vão gostando de você. Por exemplo, às vezes eu vou na apresentação de música da escola do meu filho e a mãe, da última vez, uma mãe lá falou assim: ai, você é a mãe do Davi, não é? Ai, o Davi é tão fofo que não sei o quê. Ai, a Vitória gosta tanto dele, a Vitória é a filha dela. Vamos marcar um dia pra gente ir na praia, no verão. Eu falei, ah, tá, vamos sim. A mulher era uma gracinha, portuguesa. Lá eu fiquei conversando com ela o tempo todo, a gente até parecia se conhecer há anos, né? Tanto que a gente falou. E uma graça ela. Só que no dia a dia ela trabalha fora, eu também tenho meu trabalho. Conclusão, ficou naquilo. Não fomos para praia, porque eu tô tão envolvida com as minhas coisas, com o meu trabalho, que eu não tive tempo nem de pensar. Entendeu? Então isso acontece. Depois, quando você entra na rotina, aquela necessidade, aí você tem as suas prioridades, vai cuidando das prioridades, né? E muitas vezes sobra desse monte de gente que você conhece alguma amizade. Não importa se você tem amigas ou não, o que importa é que você esteja bem, que você tenha autoestima, que você esteja bem com você mesma. Se você estiver bem com você mesma, se você tem autoestima, você vai ser feliz independente de você ter uma amiga ou não. E é isso que você precisa, cuidar da autoestima
para quando chegar aqui, não ficar carente e cair nas garras de qualquer amizade, entre aspas, falsas ou verdadeiras, que pode ser homem, mulher, brasileiro, português. É cuidar bastante da autoestima, é gostar da sua companhia. Se você gostar da sua companhia, você tem autoestima, as amizades vêm. É como as borboletas, né? Não sei se vocês já conhecem, né? Acho que sim, né? Você tem o seu jardim, você cuida do seu jardim, que as borboletas vêm, né? Se você correr atrás das borboletas, elas saem correndo, elas fogem de você, não é assim? Então você cuida do seu jardim, que as borboletas vêm. Então você cuida de você, da sua autoestima, com livros de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. Seja feliz, se ame, olha no espelho e fala: te amo, Nilda, te amo do jeito que você é. Faça esse exercício de olhar no espelho. Eu sou feliz, eu tenho Deus comigo, Jesus é meu amigo e você não vai se sentir sozinha nunca. Depois que eu aprendi isso, gente, eu nunca mais fiquei sozinha, carente. Eu não faço amizade com qualquer pessoa, não, tá? Tem que valer a pena para se tornar minha amiga, para vir na minha casa, para eu perder um tempinho, tá? Porque eu não tenho tempo para perder com qualquer pessoa. Então a pessoa tem que valer a pena, tem que ser uma pessoa que agrega, que agrega. Amizade verdadeira, você tem que sentir. Não é a quantidade de telefones que você tem no WhatsApp, quantidade de contatos, isso daí não é amizade, isso aí não é. Então é melhor você, em primeiro lugar, né, estar sozinho do que mal acompanhado. Sozinho você nunca está, se você tiver Deus com você, se você for uma pessoa que acredita em Deus, que você põe Deus na frente, sempre, você nunca vai estar sozinho, tá? Porque você sempre sabe que Deus está ali com você. Deus, Jesus, Espírito Santo, está sempre ali com você. Agora, se você nem lembra que Deus existe e você está sozinho, aí você pode ficar carente, você pode se sentir sozinha e fazer amizade com qualquer coisa, com qualquer um que aparecer e depois tem as consequências, né? Pode ser que você faça uma boa amizade, pode ser que não, aí depende, né? Tem gente boa, tem gente ruim, aí é com o tempo que você vai ver amizades que são sinceras, que são genuínas e as que não são. Em primeiro lugar, cuidar da autoestima. Qualquer lugar você vai fazer amizade. Amizade é igual ao amor. Não adianta você pedir amor, me ama, pedir para a pessoa te amar. Isso é natural, é você que atrai, né? As pessoas gostam de você, elas gostam de estar com você, elas gostam de conversar com você, elas te procuram. Agora, se você não tem autoestima, quando você não se gosta, você não gosta da sua companhia. Então, se você não gosta, você própria não gosta da sua companhia, como que outra pessoa vai gostar da sua companhia? Se você é aquela pessoa para baixo, que está sempre deprimida, sempre reclamando, aquela pessoa pessimista, mal amada, que se mostra ser mal amada, porque nem você se ama, as pessoas fogem. Quando você mostra autoestima, você mostra que você se ama, que você está super bem, as borboletas vindo para o seu jardim, gente, é isso, tá? É você cuidando do seu jardim. Então, é ler bastante, tá? Não é nem ficar só na rede social, não, tá? Que nem eu falei, na minha época não tinha rede social, eu ficava com livro. Livro é a melhor coisa, tá? Porque rede social, a gente se distrai muito, acaba passando horas, perdendo muito tempo com rede social, né? E muitas vezes é vendo a vida dos outros, né? Se você tá seguindo alguma coisa, algum assunto que te leva para cima, autoconhecimento, vale a pena. Então você tem que saber selecionar o que você tá olhando. Se é para passar horas olhando rede social, se você vai num restaurante sozinha, e você vai ficar lá vendo, é melhor você levar um livro que te ajude, um livro de autoajuda, um livro de, como eu falei no vídeo anterior, no tema adaptação, né? Bom, gente, é isso, tá? Então, o principal é você se amar, é gostar de você para você não se sentir sozinha e não atrair qualquer amizade na sua vida. No começo, quando você está naquela fase que você chega, você vai querer conversar com todo mundo, vai estar aberto para todo mundo. Ótimo, mas é com o tempo que você vai estar sentindo e percebendo se tem alguém que vale a pena, se não vale a pena, mas aí nisso você já está também ficando mais forte, já vai estar, a sua rotina vai estar sendo formada também, e daqui a pouquinho você ou está trabalhando, ou está estudando, ou está lendo, fazendo um curso online, você já vai estar tão ocupado que não vai ter mais tempo de ficar pensando
em fazer amizade, e a amizade vai acontecer naturalmente. Você está num parque, vai aparecer alguém que vai conversar com você. Você está no supermercado, em qualquer lugar. É como encontrar um namorado, encontrar um marido. Não é qualquer homem que serve para casar, não é verdade? Para os homens não é qualquer mulher que serve para casar, tem que ser a pessoa certa. O que é a pessoa certa? Aquela que vai de encontro com o que você quer na pessoa, né? A pessoa que te agrada. Então, a amizade, eu vejo a mesma coisa, tá? Você vai conquistando a amizade, né? Então, você vai percebendo com o tempo se a pessoa vale a pena, se ela não vale a pena. Se ela não vale a pena, você simplesmente vai morrendo aqueles encontros, aquelas amizades. E quando vale a pena, você continua e a pessoa acaba, muitas vezes, sendo para sempre amigos, né? Ai, é isso, tá? Não sei se eu me fiz entender. Espero que tenha sido útil o que eu falei aqui. Não sei se eu falei demais, se faz sentido. Comenta aí o que você acha de tudo que eu falei, tá bom? Se o que eu falei faz sentido para você, se foi útil, faça seu comentário, troca a experiência aqui. Me siga no Instagram, é o @lourenco_nilda em Portugal. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Um beijo.